Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar com você aqui, novamente retomando o estudo escatológico, né? Paramos no tópico 4, no tópico 3 e vamos então adentrar no tópico 4 do livro do profeta Daniel. Nós vamos dar uma acelerada no livro do profeta Daniel, sem atropelar, evidentemente, o estudo da palavra de Deus, não é? Porque tudo tem que ser feito com zelo, com temor e com carinho e com respeito que eu tenho a você que ama, é um amante da palavra de Deus. Nós entendemos o capítulo 1 do profeta Daniel, a chegada do povo de Israel, o povo de Judá em Babilônia, entendemos isto, né? E sabemos da chegada de Daniel, de a Nabucodonosor, entendemos a chegada de Ananias, Misael, Azarias, amigos de Daniel, tudo ali dentro de Babilônia, é, a, o, o povo que foi levado para lá em várias etapas, dentre eles estava também o profeta Ezequiel, foi levado cativo para a Babilônia e ficaram ali cativos durante 70 anos. 70 anos para que fosse ajustar algumas coisas entre Deus e o povo de Israel. Né? Fosse ajustado algumas coisas. Nós não vamos entrar nesses pormenores. Vamos entender o contexto de Daniel e Nabucodonosor. Daniel, ele chega, era um adolescente, não participou do banquete do rei, orientou os amigos a não comerem também do banquete do rei. Tudo isso aí os irmãos sabem. Tem essa orientação. Mas Daniel, ele foi ganhando a confiança, não só do rei, como de todas as províncias que cercavam Babilônia. E essa confiança ganhou mais força quando Daniel não só revelou a Nabucodonosor o sonho, como interpretou o sonho. Que sonho? O sonho da estátua. Foi o primeiro sonho, que teve mais um, que Nabucodonosor falou com Daniel. Teve mais um sonho. Lá na frente a gente vai falar. Mas esse daqui, Nabucodonosor nem lembrava que tinha sonhado. Nem lembrava. E falou para Daniel, como os astrólogos, os magos, os feiticeiros, os que estavam ali à volta de Nabucodonosor, não conseguiu interpretar nem revelar o sonho. Daniel, então, com a ajuda de Deus, a orientação de Deus, ele não só falou para Nabucodonosor o que ele tinha sonhado, como interpretou o sonho. E era a estátua de Nabucodonosor, né? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, e uma pedra que é deslocada sem auxílio humano de uma montanha e vai em direção aos pés da estátua. E a estátua então desmorona e todos os impérios ali se desfazem e a pedra ela se torna um grande reino, um reino eterno. E esta pedra, evidentemente, é Cristo. Muito bem. E até aqui os irmãos já sabem, já estão aí bem familiarizados com isso. É muito bom, só dar recapitulada para retomar. Mas, porém, Nabucodonosor, ele era bastante arrogante, ele gostava da deidade, da divindade. Ele gostava que as coisas girassem em torno dele. Ele era um narcisista. Ele gostava que as coisas girassem em torno dele. Então ele fez uma conjectura. O que é isto? Ele entendendo que a cabeça de ouro, Daniel falou, olha, a cabeça de ouro da estátua é você, Nabucodonosor. É o teu império. Certo? É o teu império. O peito e braço de prata são os medos e persas. Ventre e coxa de bronze, né? É Alexandre o Grande, a Grécia. As pernas de ferro é o Império Romano. E os pés de ferro misturado com barro é o Império Romano já enfraquecido. E a pedra que atinge a estátua é Cristo. Então Nabucodonosor deu um clique na cabeça dele. Bom,
Se a cabeça de ouro sou eu, então por que não fazer uma imagem toda de ouro? Para eternizar o meu reinado, para eternizar a minha pessoa, para que eu seja adorado de alguma forma. Esse era o pensamento. E a forma de contas, de matemática babilônia, era conhecida como sexagesimal. Eles gostavam do número 6. Tudo era feito baseado no número 6. E isso vai nos levar lá em Apocalipse. Lembra do número 666? Pois é, vai ficando atento. Olha, a estátua, 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. O que perfaz está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no capítulo 3 do profeta Daniel. Capítulo 3 do profeta Daniel está lá, olha, no versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, e a altura dela, 27 metros de altura, 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e colocou uma planície de Dura, ou Durã, ou Durá. Era uma planície na Babilônia. E escolheu uma planície, um campo aberto, e lá ele fez aquela imagem de 27 metros de altura. Se nós formos analisar hoje, dá um prédio mais ou menos de quase 10 andares. Um prédio de 10 andares. Era a altura. Por 2,70 metros de largura. Então, era uma imagem gigantesca, enorme e, lembrando, toda de ouro. Olha a arrogância de Nabucodonosor. Ele convidou, olha aqui, todas as autoridades. Né? Em seguida, enviou mensageiros aos altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, autoridade das províncias, para que viesse a dedicação da estátua. A dedicação aqui é consagração da imagem. Iria consagrar a imagem naquele dia e que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram perante o rei e diante da estátua que ele havia levantado. Olha só, meus queridos irmãos, dentre esses magistrados, essas autoridades, né, esses diplomatas, quem estava? Misael, Ananias e Azarias. Estavam lá. Eles irem ao evento não tinha nenhum problema. O problema estava quando Nabucodonosor falou, olha, todos os músicos, toda sorte de música irá tocar. Toda sorte de música vai tocar. Certo? Quando ouvirem, olha, versículo 5 do capítulo 3, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão e adorem a estátua de ouro levantada por mim. Quem não obedecer será lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Aí complicou, não foi, abençoado? Aí complicou para Misael, Ananias e Azarias, porque eles eram do alto escalão do governo. Eles eram do alto escalão. Então, nós podemos contemplar ali na planície de Dura todos os caldeus, os babilônios e o povo de Israel dobrando os joelhos diante daquela imagem e provavelmente com aval do rei vassalo de Nabucodonosor. Prostraram-se diante da imagem, porém se destacaram 3 jovens que não dobraram os joelhos. Foram esses meninos aqui.
Eles não dobraram os joelhos. Daniel não estava presente nessa reunião. Por quê? Porque Daniel não era obrigado a estar ali. Ele não era obrigado. Ele era do alto escalão, mas, segundo alguns estudiosos, o próprio Nabucodonosor fez questão que Daniel não estivesse. E essa pode ser uma das teses para Daniel não estar no dia da consagração dessa imagem. O próprio Nabucodonosor deu um jeito de afastar Daniel, porque ele sabia que Daniel iria aconselhá-lo a não fazer aquilo. Mas Nabucodonosor era narcisista, ele queria tudo aquilo em volta dele. Então, fez aquela grande imagem e o povo se prostrou. Misael, Ananias e Azarias não dobraram os seus joelhos diante da imagem, e você sabe, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida muitas vezes, não é? Para que, assim que fossem lançados lá, morressem. E Nabucodonosor, por que vocês não dobraram os joelhos? E eles falaram ao rei, se Deus quiser, nós vamos morrer. Se ele não quiser, não vamos morrer. Não depende do rei, não depende de nós, depende de Deus. Depende de Deus. E olha aqui, versículo 13. Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhe darei mais uma chance para se prostrar à estátua que fiz ao ouvir o som da... Quer dizer, vou dar para vocês a oportunidade mais uma vez de vocês recusarem-se Deus de vocês. Contudo, se vocês recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e nenhum Deus será capaz de livrá-los. Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu, não precisamos nos defender diante do rei, se formos lançados na fornalha ardente. O Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O rei se enfureceu, ficou muito bravo, e o seu semblante ficou desfigurado, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E agora? Lançaram os meninos lá dentro da fornalha. E os irmãos sabem, pois Nabucodonosor foi lá, olhou, e já não tinha mais 3 homens, mas tinha 4, e o quarto era semelhante ao Filho de Deus, era Jesus nosso Senhor. Tem até o hino, o quarto homem na fornalha. Que coisa linda. E aí nós vamos então para o capítulo 4. Capítulo 4 é o outro sonho que Nabucodonosor teve, e é de uma árvore frondosa. E novamente ele procurou os magos, os astrólogos, os adivinhos, os mestres em adivinhação, em ocultismo, e nada. Não conseguiram falar que sonho era aquele, que Nabucodonosor sonhou com uma árvore frondosa, dava sombra, não é? E os pássaros se abrigavam nela, muita gente se sentiu abrigados embaixo daquela árvore frondosa. E ele falou então para Daniel, olha, eu tive esse sonho, o que você me disse que é? Daniel falou, a árvore frondosa, rei, é tu. Você é a árvore frondosa, uma árvore que abriga os pássaros, abriga pessoas, abriga muita gente, né? Porém, a árvore, Nabucodonosor continuou contando o sonho, né? No versículo 13 do capítulo 4, ele diz, então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro
um santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrube a árvore e cortem seus ramos. Ó, já aí Nabucodonosor, creio que no sonho ele já ficou meio amarelado, né, abençoado? Quando a mensagem veio: arranque a árvore, mas deixe, né? Deixe lá as raízes. Olha, derrube a árvore e corte seus ramos, né? Arranque suas folhas, espalhe seus frutos, espante os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o toco com as suas raízes. Ó, então a árvore frondosa que dava sombra, abrigo para os pássaros, abrigo para muita gente, veio uma voz do céu dizendo: arranque a árvore, arranque as folhas, arranque os ramos, espante os animais que estão debaixo da sombra, espante os pássaros que estão escondidos entre as folhagens, mas deixem o toco. E ele falou isso para Daniel. Daniel falou: a árvore, com certeza, és tu, ó rei. Inclusive até Daniel falou: olha, eu gostaria que a revelação desse sonho e a interpretação não fosse contigo, ó rei. Você vê a intimidade que tinha Daniel com Nabucodonosor. Havia uma amizade, né? Havia uma amizade, um respeito de Daniel com Nabucodonosor. Ele chegou e falou: olha, Daniel, ó rei, eu não gostaria que esse sonho fosse contigo. Não fosse contigo. Eu gostaria que fosse com teus inimigos, não contigo. Porque a árvore que será arrancada e vai ficar só o toco no chão, é tu também, rei. És tu também. Vai ser arrancado. E tu, ó rei, vai ficar 7 tempos, isto é, são 7 anos, o senhor vai sair do trono. Não vai ficar no trono mais. O senhor vai para o campo, para a relva, vai comer capim como os bois. E vai ser banhado pelo orvalho da noite. As unhas vão crescer, o senhor vai virar como bicho. Lembra lá da visão das quatro bestas, que eu falei já para os irmãos, das 4 bestas? Lembra das 4 bestas? O leão com asas, o urso, o leopardo com 4 asas e o animal tenebroso? O leão com asas é Nabucodonosor também, com 2 asas. Não é? E você lembra que o leão ficava em pé, sobre os 2 pés, e ganhava mente humana? Nabucodonosor. Ele fica em pé como um homem e volta então à mente humana. Então, depois que ele passa esse período de 7 anos na relva, comendo capim como boi, tomando banho, sendo molhado pelo orvalho da noite, então ele reconhece que Deus, porque tudo isso aconteceu por causa da arrogância de Nabucodonosor. Nabucodonosor não reconhecia Deus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não reconhecia. Fingia que reconhecia, mas não reconhecia de fato. Tanto é que ele fala, depois que Daniel falou para ele: essa árvore é tu, és tu, passou-se um ano e Nabucodonosor esqueceu da interpretação. Ele se esqueceu. Lá no versículo 28 do capítulo 4, né? Está aqui, ó. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade de Babilônia. Com meu próprio poder construí essa cidade para ser centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Aí no versículo 31 veio uma voz do céu e disse: essa mensagem é para você, Nabucodonosor. Você não governa mais sobre esse reino. Pronto. Aí se cumpriu o que Daniel falou: olha, rapaz, eu não queria que isso acontecesse contigo. Estou simplificando aqui para os irmãos. Rapaz, eu não queria que tu convencesse angu, não. Porque vai ficar ruim do teu lado. O negócio vai ficar estreito, mas vai ficar. Rapaz, se eu fosse tu. E Daniel ainda falou assim, ó, no versículo 27 do capítulo 4, ele fala assim: rei, para de pecar, rapaz. Para de fazer coisa errada, começa a fazer as coisas certas, deixa o pecado para trás,
Tenha compaixão dos pobres. Ajude as pessoas, rapaz. Tu fica aí nessa arrogância todinha, o negócio vai ficar ruim do teu lado. Nabucodonosor não ouviu, não. Fingia que ouvia. Não tem pessoa que é assim, irmão? Que, tá bom, é verdade, né? É igual tu, tô falando, para de comer os amanteigados que se engorda, e tu tá aí, se acabando. E tu finge que e obedece e daqui a pouco tá se acabando aí. Né, abençoado? Tem gente que é assim, irmão. Nabucodonosor ele ouvia por aqui, saía por aqui. Entendeu? E 12 meses depois que Daniel falou, rapaz, para de fazer esse negócio aí, porque você é a árvore que vai ser arrancada e vai ficar só o toco. Isso significa que você vai para a relva, você vai comer capim e vai ser banhado pelo vale da noite, as unhas vão crescer, cabelo vai crescer, barba vai crescer, vai ficar como um bicho. Só que depois de 7 anos, você reconhecendo, se arrependendo, você vai voltar ao trono. Por isso que Deus falou assim, deixem o toco, deixem a raiz, não arranque, porque Deus já estava vendo 7 anos lá na frente, que ia trazer de volta Nabucodonosor ao reinado. Aí, no versículo 34, Nabucodonosor louva a Deus. Não é? Olha, ele fala assim, minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre. Seu reino é para todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode deter esse Deus de Daniel, nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Então ele glorificou a Deus. Glorificou. Aí no versículo 37 do capítulo 4 diz assim, olha, agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E no mesmo dia, Deus então o restituiu ao trono. Meus queridos irmãos, e essa situação é tão verdadeira. Nabucodonosor, irmãos, o Império Babilônico, para você entender sobre essa questão de... eu estou lendo aqui porque é uma palavrinha meio chata. Sexagesimal, que aponta para o capítulo 13, versículo 18 de Apocalipse, o número 666, o número da besta, que na realidade é o número de um homem, 666. Olha, o anticristo, irmãos, que é a besta que vai sair da terra, olha, ele é a nova Babilônia revivida. Você está entendendo? O número 6, no livro do profeta Daniel, não é um acaso. No estudo que nós vamos dar continuidade com os amados, você vai entender que toda numerologia dentro da Bíblia tem um sentido. Como o número 10 é um número de completude, um nome que fala do que é completo, o número 7 é o número de Deus, o número 6 é o número humano. Você está entendendo? Então nós vamos estudar tudo isso aí e é interessante você comer isso. É interessante você se deliciar nisso, porque observe que essa matemática sexagesimal é muito querida e trabalhada pelo grande dragão, o Leviatã. O Leviatã, já ouviu falar no Leviatã? Então, o Leviatã gosta, o Leviatã é aquele animal marinho, é um animal marinho misturado com dragão, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para você ver o que Deus fala a respeito do grande dragão, que está no Apocalipse, está como grande dragão, não é? Mas em Isaías está como Leviatã, o Leviatã. Né? Eu vou achar aqui para ler para você
a respeito do Leviatã. Deixa eu ver. E você vai entender, meus amados irmãos, que tudo tem o seu sentido, o seu significado. E o nome do Senhor é glorificado em cada um de nós, não é? Em cada um de nós. Então é importante você entender que Deus, ele tem a sua palavra trazendo para os nossos corações, e que isso é para fortalecer os amados irmãos e as amadas irmãs. Inclusive, eu sempre falo, viu, abençoado, para os irmãos que esse estudo, eu estou passando para os irmãos de forma simples e no nosso linguajar, que os irmãos dê de presente para outras pessoas. Dê de presente para outras pessoas, porque essas pessoas, irmãos, precisam entender a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. A respeito do Senhor nosso Deus. E eu quero que você observe o quanto Deus ama você e ama toda a sua família, já trazendo para nós o que realmente nos levará à salvação. Porque não existe, irmãos, na Bíblia, não existe livro no mundo. Não existe livro no mundo, não existe livro que sirva para nós como bússola, como é a Bíblia Sagrada. Não é, abençoado? Não existe livro no mundo que sirva para nós como a Bíblia Sagrada. Olha, eu estou aqui procurando o texto no livro do profeta Isaías, que nos fala sobre o Leviatã. O Leviatã, que está, não sei se é no capítulo 49, 42, 44, bem, ouçam, não é? Vamos ver aqui, que eu não marquei o texto aqui, e eu estou folheando para você folhear junto comigo também, viu? Folhear junto comigo aqui também. Olha. Nós vamos achar aqui, e eu vou passar para você, porque é importante você saber sobre quem é o Leviatã. Quem é esse Leviatã, que também é falado no livro de Apocalipse, no capítulo 20, só que lá não está como o Leviatã, lá está como o grande dragão, né? O grande dragão que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Em Isaías está como o Leviatã, a serpente marinha, não é? Serpente marinha, não é? Nós vamos lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 vai nos falar, olha, e vi descer do céu um anjo. Eu vi um anjo descer do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E o anjo o lançou no abismo e o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que o Leviatã não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Olha só, que maravilha. Aqui está, não é? Também no livro de Jó. Vamos procurar aqui no livro de Jó a respeito desse animal marinho, não é? O Leviatã, que é importante você entender que
Você observa que eu estou indo para lá e vindo para cá na Bíblia? Eu estou indo para lá e vindo para cá na Bíblia, por quê? Porque a Bíblia ela é toda interligada. Não tem como a pessoa falar assim, não, eu só acredito no Novo Testamento. Tem pessoas que é assim, viu, abençoado? Tu é assim? Só acredita no Novo Testamento? Outros só ficam baseados no Antigo Testamento. Tem até igreja judaizando, né? Tudo que você vê dentro daquele templo lá, o que é? Eles põem lá a Arca da Aliança, você vê pastor com kippah, né? Que é aquele chapeuzinho, né? Aí coloca aquele pano, né? É abençoado. Então eles estão judaizando, não é? O culto, judaizando o culto. Então, observe que o, a Bíblia ela é toda interligada, certo? Então, meus queridos irmãos, observe que é preciso entender que eu estou passando para lá e para cá a Bíblia, juntamente com você, para você entender que a Bíblia ela está toda interligada, certo? Olha, vamos ver aqui o versículo 38, Deus perguntando para, para Jó, porque Jó ele estava com aquela dificuldade que os irmãos sabem, né? Ele perdeu tudo no só dia e ele ficou numa situação bastante complicada. Ele começou a indagar a Deus, chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Não foi fácil para Jó. Não foi fácil para Jó, não é? E Deus pergunta para ele, no versículo 38 de Jó, então do meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó, quem é esse que me questiona? Com palavras tão ignorantes. Prepara-se como um guerreiro, pois farei algumas perguntas para você, Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces do céu? Quando eu defini as dimensões da terra? Onde você estava quando eu criei toda a sustentação dos alicerces da terra? Onde você estava, Jó, quando eu delimitei litorais? Olha só. Onde você estava quando eu fiz a luz do sol, né, para acabar com a perversidade da noite? Onde você estava, Jó? E Deus foi perguntando para Jó. Aí vem, versículo 31 do capítulo 38 de Jó. Você é capaz de controlar as estrelas, Jó? É capaz de prender as Pleiades e afrouxar as cordas do Órion? Você pode fazer você pode fazer aparecer no tempo exato as constelações, guiar a ursa e seus filhotes, pode gritar para a nuvem fazer chover? Você pode fazer isso aí? Né? Você é capaz de fazer isso aí? Onde você estava quando Você sabe quando as cabras monteses dão a luz? Olha só, as perguntas. Você sabe onde você estava? E aí vem. Jó ainda continua discutindo com Deus, continua na sua oratória de dor, de pranto. Jó estava magro, 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 magro de tudo, e se coçando com caco de telhas. E aí Deus vai lá no 41, versículo 31, faz assim, ó. Eu vou ler até, eu vou até ler mais para você. Eu vou ler até um pouco mais sobre o Leviatã que nós estamos falando, que é o grande dragão que vai levantar com grande força lá no livro do Apocalipse. Olha aqui. Vou ler a partir do versículo, vamos ver aqui, capítulo 41 de Jó, versículo 18. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como o sol do amanhecer, quer dizer, muito flamejante. Da sua boca saltam relâmpagos.
Da sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo. Eu estou falando de um dragão, estou falando aqui do Leviatã. Certo? Do Leviatã. Olha. Suas narinas soltam fumaça, como o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juncos. Seu hálito faria acender o carvão, pois chamas saltam de sua boca. A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Sua carne é dura e firme. Seu coração é duro como rocha, como pedra de moinho. Eu estou falando de Satanás, o Leviatã. E aí vem. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados pelo pavor. Nenhuma espada pode deter o Leviatã. Para essa criatura, ferro é como palha e bronze como madeira podre. Flechas não o levam a fugir. Pedras lançadas de uma funda são como cisco. Bastões são como folha de capim. Ele ri do zunido das lanças. Sua barriga é coberta de escamas afiadas como vidro. Quando ele se arrasta na lama, escava como um arado. O Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela, e o mar se revolver como um pote de óleo. Deixa na água um rastro luminoso, que faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante ao Leviatã. Nenhuma criatura é tão destemida. De todas as criaturas, ele é o mais imponente. É o rei de todos os animais selvagens. Este é o Leviatã. Deixa eu ver aqui, 41:3 é o Leviatã. Meus amados irmãos, esse Leviatã aqui, este animal marinho, é uma mistura de animal marinho muito grande. Você já assistiu o filme O Godzilla? Godzilla. O Godzilla é a tipificação desse monstro aqui. Você se lembra das 4 bestas do livro do profeta Daniel? Lembra? Das 4 bestas lá do capítulo 7? Lá tem o leão com asas, tem o urso, tem o leopardo e tem o animal tenebroso. Esse animal tenebroso é o Leviatã. Você está entendendo? Você observa, nós fomos em Isaías, eu só não marquei aqui o capítulo lá de Isaías que fala sobre o Leviatã, mas encontramos aqui em Jó. E Jó, nas suas indagações, Deus falou, rapaz, você, com tudo isso aí que você está aí argumentando comigo, você não pode deter o rei dos animais selvagens. Deus falou assim, o único que pode deter o Leviatã sou eu. Eu, Deus. Eu posso deter essa criatura. Eu posso deter. Com o sopro das minhas narinas, eu posso deter o Leviatã. Eu estou falando de um monstro de tamanho indizível, de um aspecto sem comentar, não tem como comentar, porque, tanto é que Daniel, ele ficou da mesma forma que espantado, ele ficou maravilhado em ver. Os outros monstros já eram horríveis. O leão com asas, imagina, uma visão horrível. Um urso com 3 costelas na boca, uma das patas erguidas, enorme. Não estou falando desses ursos que a gente está acostumado a ver, não. Você triplica isso aí várias vezes. Um leopardo com 4 asas, 10 cabeças. Que coisa horrorosa de se ver. Mas ele não se assustou tanto quanto quando ele viu o Leviatã, que está descrito em Apocalipse no capítulo 20. Né? O dragão. Né? Satanás, irmãos, ele tem muito poder, aliás. O diabo tem muito poder. Não é pouquinho, não. É o Leviatã. Deus mesmo fala dele aqui. Quem pode deter o Leviatã? Flechas não param. Homens de guerra não param. Né? Ele faz as profundezas do mar se agitar. É enorme. Você está entendendo? Estamos falando de demônio.
de um demônio que estará lá no Apocalipse, governando lá o anticristo, coordenando as situações lá. Meu querido irmão, eu peço para você, se prepare para morar no céu, porque o que vem aí não é brincadeira. O que vem não é brincadeira. Né? Então, se prepare para ver a vinda de Jesus e entrar nas cidades santas pelas portas, né? Para que você possa entrar no céu pelas portas e não ficar sofrendo amargamente neste mundo vil. Fale para o seu vizinho, para o seu amigo, para a pessoa. Encontrei aqui no livro de Jó, o Leviatã, capítulo 41. Leia lá com calma, né? E logo vou passar também a referência em Isaías, também está em Isaías, que fala de uma serpente que se revolve, ela é muito grande. Você está entendendo? Então, nós já passamos aqui por Jó, já passamos por Daniel, já lemos um pouco do Apocalipse, a Bíblia está toda interligada. Nabucodonosor, uma tipificação de Satanás, porque ele arrebata a sua presa e leva cativa a Babilônia. É inimigo do povo de Deus. Babilônia o anticristo é a Babilônia revivida. É a maldade, é a arrogância, é a busca pelo poder. A Babilônia será, o anticristo será a Babilônia revivida. E o mundo espiritual, meus queridos, não vem para brincadeira. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, mas aqui à minha volta há um mundo espiritual trabalhando para que eu pare ou para que eu continue. Satanás lutando, tem que parar, mas Deus falando, continue. Satanás falando para você não continuar, mas Deus falando, continue. Porque é o mundo espiritual. Observe que nós começamos bem sorrateiramente, né, abençoado? Começamos ali, tomando um cafezinho, tal. Hoje nós já estamos falando do Leviatã. Já estamos falando do anticristo, do número 666. Logo nós vamos falar como que é esse número, como que é essa besta que surge do mar. Eu já falei para os irmãos, quando se fala de mar na Bíblia, se fala de povos, se fala de muita gente, se fala de nações. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão vendo aí o movimento geopolítico das nações? Os irmãos estão vendo? A Bíblia fala, irmãos, sobre um exército de 200 milhões de homens. Já ouviu falar nesse exército? Na cavalaria vermelha, você já ouviu falar? Seria a China? Nós vamos entender. Pode ser que não seja. Seria a Rússia? Vamos entender. Né? Os Estados Unidos, que é padrinho de Israel, dá cobertura a Israel, cobertura bélica, nas guerras, nas batalhas, vai suportar quanto tempo? Vai suportar quanto tempo? Porque os Estados Unidos entrará no juízo de Deus. Os Estados Unidos está no radar de Deus, devido às suas devassidões e imoralidades, principalmente através dos filmes de Hollywood. Porque os filmes de Hollywood, não só os filmes, como os desenhos, têm mudado contextos familiares, sociais, econômicos. Filmes têm levado pessoas ao suicídio. Desenhos têm levado crianças a se dilacerarem. E isso está na conta de Deus. Então virá juízo sobre os Estados Unidos. De que forma? Catástrofes naturais. E os Estados Unidos ficará tão empenhado internamente que vai ter que se soltar algumas pontas.
para poder cuidar da parte interna do país. E uma dessas pontas que os Estados Unidos vai ser obrigado a soltar, qual é? Israel. Israel vai ficar descoberto. Quando Israel fica descoberto, então as nações do mundo vão achar uma brecha para querer tomar, destruir, dilacerar Israel. Certo, meus queridos irmãos? Então fica aí essa miscigenação de textos. Isaías, Leviatã, Jó, Daniel, do capítulo 2 ao capítulo 5. Não é? Nós estamos lá, capítulo 2, o capítulo 5, a árvore frondosa, Nabucodonosor, Daniel. Olha só, vamos ver aqui, ó, Daniel. Aí vem o capítulo 5, aqui já no caso, no capítulo 5 de Daniel, quem assume o poder é o neto de Nabucodonosor, Belsazar, um homem devasso, imoral. Quando Nabucodonosor, o vô de Belsazar, ele invadiu Jerusalém, ele trouxe os utensílios de lá, do templo, e colocou dentro do templo dos deuses babilônios. Nabucodonosor morre, quem assume? Belsazar, o neto. E esse rapaz aqui, ele fez uma orgia e pediu para trazer as coisas do templo de Deus para dentro daquela festa, aquela orgia. Mas Deus não dorme, meu querido. Né, pessoal? Deus não dorme. Eu sempre pergunto nas ministrações, você teria coragem de colher o que você plantou? Tu tem coragem de colher o que tu plantou? Sim ou não? Sim ou não? Belsazar ia colher uma dor muito grande com a própria vida, porque ele pegou os utensílios da casa de Deus, que foi trazido de Jerusalém para dentro da Babilônia, ele pegou aquilo lá e se embebedaram, e foi uma orgia, tinha 1000 convidados dentro daquela bagunça que Belsazar fez. E de repente, ele na sua embriaguez, cheio de cachaça, de vinho, ele vê uma mão escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, farzim. E ele não entendeu, porque a palavra mene, mene, tekel, ufarzim está na língua dos caldeus. E era para Belsazar entender, estava no idioma dele. Estava no idioma dele. Por que ele não entendeu o que estava sendo escrito na parede, se estava no idioma dos caldeus? Por que ele não entendeu? Porque as coisas espirituais, irmãos, só se entende espiritualmente. O carnal nunca vai entender. Um carnal nunca vai entender um estudo desse. O carnal é cego. É cego. Né? Eles não entendem. Não conseguem. Estão cegos. Belsazar estava cego naquela orgia lá, naquela festa. E aí apareceu a imagem, a escrita na parede. Ele não entendeu. Era para entender. Mas era um carnal. E aí chamou quem? Aí já era velhinho. Já não tinha a força de um jovem. Era Daniel, tinha por volta já de 80 anos. Já era velhinho. E aí chamaram Daniel. Daniel olhou e interpretou o que estava escrito na parede. Mene, mene, tekel, farzim. Falou para Belsazar. Pesado, Belsazar, você foi na balança e achado em falta. Hoje passou de ti o teu reino. E Belsazar morreu. Acabou o Império Babilônico. Acabou o Império Babilônico. Lembra da cabeça de ouro já desmoronando? Já desmoronou. Cabeça de ouro já foi. Agora chega o Império de bronze, os medos e os pés. E aí continua. Você está entendendo, meu? Que nada é eterno. A bússola, a única bússola que você tem, moral, ética, espiritual, está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem anotações. É a Bíblia, a bússola. A bússola. Estude a palavra de Deus, irmão. Não fuja da sua responsabilidade no estudo da palavra de Deus.
pelo amor de Deus, não fuja. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E vamos, em breve, estar mandando o 5º tópico. Hoje nós paramos no capítulo 5. Capítulo 5, olha, que maravilha! E depois vai falar, podemos até falar um pouquinho de Daniel na cova dos leões, né? Lá, na fornalha, Daniel não estava presente. Mas se ele tivesse presente lá, ele também não teria dobrado os joelhos. Não teria dobrado os joelhos. Uma prova disso é o capítulo 6 de Daniel, que os invejosos, vendo Daniel prosperando, crescendo, fizeram de tudo para que ele viesse sair da linha de frente. Então inventaram lá uma situação para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele não deixou de orar. Se ele fosse fraco, ele falaria, bom, se eu continuar orando vão me matar, então vou parar de orar. Não, ele abria a janela da sua casa 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. Por quê? Eles abriam a janela ou a porta em direção, oravam olhando em direção a Jerusalém, porque eles acreditavam que Deus os ouvia a partir de Jerusalém. A partir de Jerusalém. Então eles olhavam para Jerusalém. Então ele abria a janela e olhava para Jerusalém e continuou orando, mesmo sendo ameaçado de morte, ser lançado na cova dos leões. Então, lá no capítulo 3, se ele tivesse com Misael, Ananias e Azarias, ele continuaria junto com os meninos e seria lançado na fornalha, assim como foi lançado na cova dos leões. Tá certo? Então nós aqui fechamos o capítulo 6 do livro do profeta Daniel, maravilhoso, coisa linda, um must. Não é, abençoado? Mais gostoso que esse café com biscoito amanteigado. Que Deus te abençoe. E ó eu virando a página. E vamos entrar já aqui, ó. Aonde? Capítulo 7. Eita glória. Aí começa a parte profética e nós vamos mergulhar com tudo. Uma das partes mais, assim, para estudar é o capítulo 9, viu? As 70 semanas do profeta Daniel, mas nós vamos chegar lá, nas 70 semanas do livro do profeta Daniel, e eu quero você comigo, quero o abençoado comigo, e ore por mim, e vamos orando um pelos outros, e a vitória é nossa, em o nome de Jesus. Até o 5º tópico, querendo Deus. Amém, meus queridos? A paz do Senhor, e até o 5º tópico, em o nome de Jesus. Dá um tchauzinho aí, abençoado pro povo. Amém. Também não se converte nunca, viu? Só Jesus na causa.